Olá, bem-vindos ao Innovations for the Future Game World Builder Interview. Hoje com o Carlos. Grato, Carlos, por teres aceito aqui o convite para esta conversa. Obrigado, Marco. O Carlos está na Golgan e vem falar de um Game World que é muito querido para ele, que é o Vila Felicidade. Carlos, o que é este projeto? O que é este? Que projeto é este nas tuas palavras? Eh, este, antes de mais, obrigado uma vez mais por, por, por querer saber e por poder estar aqui a partilhar. Este projeto começou por ser a minha vontade de fazer uma escola. Nada, nada na vida, todos sabemos isso, não é? Tenho certeza absoluta disso. Nada na vida evolui, nada cresce sem educação, sem formação, sem informação. Um, e nós hoje, a vida colocou-nos como uma empresa grande numa terra pequena. Um, e, portanto, sempre tive essa vontade de poder proporcionar uma educação de qualidade às nossas pessoas, às pessoas da nossa terra e da nossa região. E esse foi o primeiro propósito de ir separando ali uns terrenos que comprámos com este intuito. Depois, fruto das pessoas que fomos conhecendo, e nomeadamente, e foi o que começou a virar tudo, porque queríamos fazer uma escola da floresta e queríamos plantar uma floresta. Depois, alguém me falou no Alfredo Sendem Cunhal, da Herdade Freixo do Meio, com quem estabeleci contacto e me convidou a ir lá. E de quem sou grande amigo hoje e admirador daquilo que ele tem feito. Também conheci por intermédio do Alfredo o Ernst Goetz, que, que criou um sistema que chamou Agricultura Sintrópica, e esse foi o primeiro sistema que nós instalámos, inspirado nesse conhecimento e nesses ensinamentos, na altura com o Denis, um aluno de um dos primeiros cursos do Ernst em Portugal. Os meus colegas também foram fazer cursos com ele, lá no Freixo, e entretanto eles interessaram-se por isto, alguns colegas meus interessaram-se por isto e começaram a adquirir conhecimentos, e hoje é um projeto de agricultura regenerativa, de produção de alimentos, em formato de agricultura regenerativa, não só a agrofloresta, mas todos os modelos de agricultura regenerativa, integrando também animais. Como digo, nós não seguimos nunca na vida apenas uma coisa, procuramos também nós o conhecimento e toda a formação e informação que houver, e queremos mostrar aqui que é possível produzir as nossas matérias-primas. Hoje produzimos os nossos pimentos picantes, iremos começar a produzir mostarda também, e nesses casos, com certeza que seremos autossuficientes. Mas noutros não temos a pretensão de ser, nem a possibilidade de ser pelas dimensões dos nossos terrenos, mas queremos mostrar que é possível e criar modelos de negócio para que outros possam juntar a nós e fazer, aqui ao lado e noutros pontos do país, para que possamos trazer para a nossa terra, para a nossa região, para o nosso país, a produção que necessitamos em agricultura regenerativa. Portanto, isto junta-se àquilo que é o propósito da empresa, de ser positiva em todos os três pilares da sustentabilidade. É o que nós queremos ser, e aqui estamos a fazer nesta vertente. E não descurando, embora isto tornou-se realmente bastante importante, e portanto o objetivo inicial mantém-se, e é o primeiro, continua a ser o primeiro. A questão da educação para nós é absolutamente crucial, mas irá com certeza acontecer que teremos duas associações, porque os fins são tão distintos
não faz sentido ser só numa e, portanto, continuamos com a questão da educação, já bastante mais avançada agora. Estivemos cá há umas semanas e fizemos uma conferência no Centro Ismaili, em Lisboa e aqui na Golgã, com um arquiteto um japonês, o Tezuka, que em princípio irá trabalhar connosco no desenvolvimento do nosso projeto e com o apoio que tem sido crucial de conhecimento de quem admiramos muito pela obra feita já em Portugal e não só, mas em Portugal, que é o Departamento de Educação da HK, da Fundação HK. E, portanto, aqui temos os dois caminhos do que será a Vila Felicidade naquele espaço onde irá nascer uma escola, com todas as valências, começando pelo berçário, infantário, vamos crescendo à medida que as nossas crianças irão crescendo também, e à volta o projeto de agricultura regenerativa, que depois, entretanto, já tem mais terrenos, mas naquele espaço aqui ao pé de nós é o que irá acontecer. Grato, Carlos. E no centro disto estás tu, a tua esposa e também a empresa Mendes Gonçalves, não é? Fala um pouco sobre o que é, como é que é essa ligação e também sobre os outros projetos com que a Mendes Gonçalves está a fazer, que não tem a ver só com esta dimensão da agrofloresta e da escola, não é? Portanto, porque há outros projetos sociais onde a Mendes Gonçalves participa e vai participando na região, não é? Fala um pouco disso, como é que é esta relação e como é que são esses projetos. Sim, no centro disto o que está e o que importa que esteja são as nossas pessoas. É isso, é o que importa, e é o que nós queremos ser. O principal projeto de todos e que será a mudança que queremos e que também já tenho pensado há uns anos e agora está praticamente concretizada, será a constituição de uma fundação e a passagem das minhas ações, daquilo que é meu para essa fundação, e portanto eternizando este nosso projeto com um propósito maior. Tendo uma empresa, esta empresa que eu fundei com o meu pai há 41 anos, como suporte económico, mas levando o nosso projeto e a nossa mensagem mais longe no tempo, como digo, gostaria que se eternizasse no tempo e com um outro propósito muito para além do propósito económico. E o que nós fazemos e queremos fazer não difere muito disto. Nós, enquanto empresa, enquanto Vila Felicidade, enquanto fundação, as associações, queremos ser, queremos olhar para a sustentabilidade nos seus três pilares, e é o que procuramos fazer cada vez mais. E eu digo sempre isso aqui aos meus colegas: se nós fizermos isso bem, se, se fizermos inovação, nós somos conhecidos também por o fazer há uns anos. Se fizermos continuarmos a fazer os nossos processos de inovação e a querer chegar primeiro ao que será a alimentação do futuro em todas as suas vertentes, e se fizermos muito melhor ainda esta questão da sustentabilidade, teremos um futuro cada vez mais risonho. E para nós, a sustentabilidade são realmente os três pilares. O económico, que eu prefiro a palavra em inglês do governance, porque governance é muito mais do que apenas o económico. Uh, mas é o ambiental que nós estamos a fazer desta maneira, com agricultura regenerativa e, portanto, sendo bastante positivos na nossa atividade, não extraindo, mas acrescentando ao produzir as nossas matérias-primas, e também procurando, porque também é uma coisa que vai estar completamente conectada,
com a atividade da empresa, por exemplo, gerir a nossa água, as nossas energias, tudo, para que no fim a presença da empresa acabe por ser positiva, ou seja, minimizar tudo aquilo que são efeitos negativos e maximizar tudo o que podemos fazer do outro lado. Depois o social, também uh, parece que o temos feito, como eu te dizia ao princípio. Nós hoje somos uma empresa grande, numa terra pequena, empregamos 340 pessoas, numa terra com 3 mil e tal, num concelho com 5 mil. Só daí deriva logo uma responsabilidade social gigante com todos os nossos colegas, com a nossa terra, e que nós não enjeitamos de forma nenhuma e procuramos ter a maior intervenção possível. Hoje, alargando não só aos nossos, que queremos continuar a ter e a aprofundar, como digo, mas também a algo que acho que é uma obrigação nossa e que nós a tomamos como tal. Não podemos ficar a ver o que se passa e apenas a lamentar, e numa parceria também com a Fundação HK, que tem um papel absolutamente crucial e fundamental nesta questão, que é a dos refugiados. Nós acolhemos, numa primeira fase, rapazes, solteiros, logo, imediatamente a seguir, casais, e agora, já há mais de um ano, famílias inteiras, fundamentalmente famílias afegãs, refugiados, como dizia, mas numa perspectiva de passar, por um lado, isso é obrigatório, qualquer pessoa que entra nesta empresa no dia que assina o contrato e que entra tem todos os direitos, qualquer um ou outro, e eles também o têm, mas numa parceria, como disse, com a Fundação HK, para que daqui a 20 anos as crianças, que são muitas, que fazem parte destas famílias, possam contar uma história de sucesso e de empoderamento, e fundamentalmente, e nestas culturas, é importante as crianças e as mulheres, não é? Porque vêm de situações muito dramáticas de vida e de opressão. E continuar, como digo, a equilibrar. Todos eles hoje já evoluíram na empresa. Nós ensinamos português, damos todas as condições e, como digo, já todos evoluíram da fase inicial para que entraram para a empresa. E também continuar a apoiar os jovens com estágios profissionais, com primeiros empregos, com formações, que é fundamental para nós que tenhamos essas vertentes. E depois, como dizia ao princípio, a governança, que é uma espécie de cola de tudo isto, não é? Então temos que fazer isto muito bem mesmo, qualquer uma das coisas, e temos que ter rendimento para que possamos fazer. Nós olhamos de forma muito séria para isso, porque temos que ter rendimento por um lado para manter, mas como nós não queremos só manter, temos completa consciência de que quanto mais crescermos, quanto melhor fizermos, mais podemos fazer, mais podemos entregar, e tudo isso tem que ser com uma gestão, com uma governança profissional e muito atenta. Grato, Carlos, acho que ficou assim uma vista daquilo que tem sido a vossa ação. Aí eu quero te dizer aqui que já várias vezes fui ter aí contigo e saio sempre inspirado por ver aquilo que é o vosso trabalho, porque por um lado é como tu dizias, é uma terra pequena, mas não há limite naquela terra pequena, né? O pensamento é grande, tu retens talentos, crias emprego na região e estás irrequieto à procura das soluções, o que é que funciona agora, o que é que não funciona, o que é que vem a seguir, treinas as tuas pessoas e facilitas
formas de pensar novas para elas poderem sair, irem aprender coisas novas, ver o que é que se está a passar lá fora e trazer para a empresa e para a terra. Portanto, sente-se muito essa vibração e essa alegria aí. E então quero-te celebrar por isso, porque eu a senti e a sinto quando vejo, e é com gosto que tenho aqui e que estou a conversar contigo, porque para mim, a Mendes Gonçalves e aquilo que tu estás a fazer são exemplos para muitas outras empresas portuguesas e para muitos outros locais. Sim, Não Marco, e esse é o maior, desculpa só interromper-te, vai, mas vai. para te dizer que esse é o maior elogio que, felizmente, muitas pessoas nos fazem, que é, depois de visitarem a fábrica, dizerem isso, que as pessoas têm uma cara feliz, que não, se estão a fazer uma coisa qualquer ou se não estão a fazer nada, não se escondem, não, e esse é realmente o maior elogio que nós podemos ter. É, é perceber isso com a certeza absoluta que quanto mais isso acontecer, mais sucesso teremos, como tivemos agora, como disse. Uh, sou, sou eu que vou aparecendo, felizmente hoje já vão aparecendo muitos dos meus colegas também, mas obviamente que nós somos aquilo que as pessoas que cá estiveram nos primeiros dias e que estão até hoje e que estarão amanhã, fazem também com a sua ambição, com os seus sonhos, com a sua capacidade. Carlos, quais são os desafios que tu estás a enfrentar? Que visão tens tu para a Golgá, neste sentido de seres um player, que tu também não negas isso, de seres um player ativo na tua terra e que sonhas com a tua terra? Que visão é essa que tu tens para a Golgá e quais são os desafios que essa visão enfrenta no presente? Marco, como dizia, eu sempre acreditei que nós tínhamos uma responsabilidade grande de devolver aquilo que nos foram dando. Uh, eu tenho a certeza que nós, empresas familiares, temos um papel absolutamente determinante no que será o futuro. Não vou aqui agora com um discurso catastrofista, todos sabemos o que está a passar. Alguns procuram não ver ou procuram dizer que não existe, mas os problemas estão aí à vista de todos. Mas nós aqui na nossa empresa, na nossa casa, Mendes Gonçalves, na nossa família, procuramos focar-nos nas soluções e a resolver. E eu, como te digo, acredito que nós, empresas familiares, porque estamos enraizadas, eu digo sempre isso, nós estamos na Golgan porque somos da Golgan. Não temos nenhuma razão estratégica de benefícios, seja do que for, por estar na Golgan. Estamos porque é a nossa terra, porque quisemos desenvolver uma atividade na nossa terra. E assim são grande parte das empresas familiares. Nós temos uma relação com as nossas terras, com as nossas gentes, muito profunda. E como eu digo sempre aos meus colegas, eu repito isto vezes sem conta, vamos lá embora mudar o mundo, começando por mudar o nosso mundo. E eu acredito sinceramente nisso. Pouquíssima gente na história da humanidade teve capacidade de mudar o mundo, não é? Agora, todos nós temos capacidade de mudar o nosso mundo. E se nós mudarmos, e se nós fizermos com que a Golgã, com que o nosso concelho, a nossa região seja mais desenvolvido, consigamos trazer para aqui mais gente, possam haver aqui atividades económicas, culturais, diversificadas, que as pessoas possam estar aqui felizes, possam sentir aqui bem e terem condições de vida. Tudo isso cria um movimento de crescimento que, que nos fará crescer também. Eu não acredito numa empresa de sucesso, ou seja, o que for, no meio da desgraça, não é? Portanto, por um lado, para fazer algo que é a nossa absoluta obrigação, que é devolver, por outro lado, criar com as possibilidades que nós temos, exclusivamente com as nossas, em parceria, por exemplo, essa escola.
seria fácil, relativamente fácil para nós criar uma escola, um colégio privado e fazer uma coisa só para os nossos. Mas não, nós queremos que seja da Gulgã, estamos a envolver o centro escolar, estamos a envolver a Câmara, estamos, como digo, a quem tem-nos dado uma preciosa ajuda. Queremos que seja nosso, nosso da comunidade toda. E é por isso, às vezes perguntam qual é o segredo. O segredo é esse, as pessoas se sentirem bem aqui, se vier para aqui mais gente de qualidade, se houver outros negócios. E eu digo com toda a sinceridade, não tenho. Nós somos a maior empresa do Conselho, mas até gostaria que não fôssemos. Era bom sinal. Era sinal que havia mais desenvolvimento. Eu gostaria que houvessem mais empresas com a nossa dimensão, porque se houver, é isso, cria-se um movimento positivo de desenvolvimento e principalmente de desenvolvimento humano, não é? Criando riqueza, nós criamos condições para as pessoas e as pessoas tendo condições, gera-se um movimento natural de felicidade, de empatia, de crescimento, que é aquilo que eu gostaria que existisse na minha terra. Carlos, tu falaste que queres para a fábrica e para as intervenções que tu estás a fazer manter as várias soberanias da água, da energia, da fins. Como é que a Mendes Gonçalves está a trabalhar nesse contexto? O que é que vocês estão a Sim, fazer? Que projetos é que têm nós executado? fazemos, e eu tenho pedido sempre aos meus colegas para fazermos muito e falarmos pouco. Não estamos. Hoje temos o nosso plano de sustentabilidade. Publicámos o ano passado o nosso primeiro relatório, sozinhos e de propósito, precisamente para termos dificuldades, para percebermos quais eram as debilidades, quais eram os problemas que tínhamos que atacar mais, e primeiro. Este ano estamos a fazer com o apoio de Sair da Casca, que é a empresa que consideramos melhor nesta área e mais comprometida. Estou a escolher a palavra para não ofender ninguém, mas acho que é mais comprometida nesta área, que nos tem dado uma ajuda preciosa para fazermos o nosso segundo relatório. E o próximo relatório nós queremos que já seja em conjunto com o relatório económico, não haja um relatório económico e um relatório de sustentabilidade e que seja apenas um relatório. Concretamente, fizemos aquilo que era óbvio e obrigatório fazer, os painéis solares, portanto, estamos a olhar muito para minimizar, poupar no consumo de energia, encontrar soluções alternativas, como sabes, e como dizes muito bem, nós não temos limites, nós não podemos colocar limites a nós próprios, os limites estão sempre na nossa cabeça. E, portanto, tudo o que sejam soluções de energias limpas e renováveis, nós vamos à procura, analisamos, estamos a olhar para soluções novas que existem no mercado de aquecimento de água, de produção de energia, seja através do solar, seja através do hidrogênio. Temos a obrigação de saber e de procurar ver se é viável para nós ou não. Portanto, por um lado, tentando minimizar os nossos consumos, poupar, que é uma obrigação que temos. E por outro lado, falaste na questão da água, e para nós é um ponto de honra, porque é dos maiores problemas que nós temos, nós, enquanto sociedade. Nós, felizmente, vivemos numa terra onde a água é um dado, não é? Há muitíssima água. Mas não escolhemos a água como algo para olhar de forma muito profunda, precisamente para isso, para nos obrigar a comprometer com algo que não era óbvio, que ninguém ia considerar que era um problema para nós, mas que queremos realmente minimizar as captações e tratar. Nós
como dizia, nós queremos ser positivos e queremos que toda a água que nós captamos tenha uma utilização válida, ou que vá nos nossos produtos, ou que depois seja utilizada depois. Estamos a metar um ano a trabalhar já em pleno e agora estamos a olhar para o que fazer para o maior aproveitamento possível de toda a água que captamos, como digo, para não desperdiçarmos 1 litro de água e que lhe demos toda a utilização. E depois, nesta vertente, que, como eu disse, repito que para nós é sempre fundamental, da educação, da sensibilização, e nós não podemos querer fazer fora sem começar por dentro. Portanto, estamos a fazê-lo com os nossos colegas. Não criámos um departamento de sustentabilidade, porque eu entendia que se criássemos um departamento de sustentabilidade estávamos a desresponsabilizar-nos, estávamos a pôr a responsabilidade em alguém, portanto, aquele é que é o responsável, é o que trata. São várias pessoas da empresa, vários colegas meus, de todas as áreas da empresa, que são responsáveis. Criamos comissões a vários níveis, mas queremos que sejamos os 340, temos que ser os 340 a perceber o nosso comportamento em cada uma das mais pequenas coisas que o nosso comportamento tenha de nocivo, chamamos-lhe assim, porque realmente, e esse, se quiseres, é o maior desafio, porque nós habituámos-nos a viver sem pensar muito. E as mais pequenas coisas nós fazemos dessa maneira, como se fosse normal, deixar uma luz acesa, deixar um ar-condicionado ligado, ter o ar-condicionado a 16 graus, eh, porque é preciso arrefecer rapidamente. Enfim, todos os comportamentos que acho que, infelizmente, a maioria de nós tem. E, portanto, é começando por nós, que todos os responsáveis da empresa têm a obrigação de dar o exemplo, mas essa sensibilização para todos nós, para que possamos ter realmente um comportamento diferente e que possamos olhar para cada uma das vertentes onde podemos atuar nessa minimização, porque, como disse, o objetivo primeiro é que nós sejamos positivos. E sejamos positivos aqui, sem comprar créditos a ninguém, sem ir plantar árvores na Mongólia. É aqui que nós estamos, é aqui que nós tiramos as nossas matérias-primas, é aqui que nós temos que ser positivos. Mendes Gonçalves, por existir, tem que ter uma entrega positiva nas três vertentes, na ambiental, na social e na económica. Mas um outro tema, tu estás no setor da alimentação, falaste do projeto da agrofloresta, os solos são chave neste tema, não é? Como é que tu tens cuidado disto? Como é que isto está presente no dia a dia? Já consegues já se tratar dos resíduos da parte de compostagem orgânica? Já tens um ciclo aí montado no tema? Como é que tu estás também a trabalhar com a tua rede, não é? Porque tu tens muitos fornecedores, muitos pequenos fornecedores e alguns grandes, não é? Portanto, há uma rede muito grande que está à volta da Mendes Gonçalves. Fala-nos um pouco dessa cadeia e de como é que está com este tema dos solos e do cuidado com os solos. Sim, em relação aos fornecedores, entra neste nosso plano, no nosso trabalho da sustentabilidade, com todos os nossos colegas, nomeadamente nas compras, e como eu te dizia, tem que ser um tema de sensibilização, temos que ir percebendo a cada momento e sensibilizando-nos a nós, passando essas mensagens e sensibilizando os nossos colegas, os nossos fornecedores, para que a importância e o primeiro olhar seja esse, na ótica da sustentabilidade. Porque nós temos um sistema sempre montado a olhar para o preço, a olhar para a relação, para o que nos
entrega mais rápida, e temos que mudar, e é o que estamos a fazer. Demora, claro que sim, porque, e nesta situação em que estamos, não é desculpa, nem vai ser desculpa, é apenas uma constatação que demora mais ainda. Nós estamos com, não com uma, mas com várias guerras no mundo, com um desequilíbrio grande nas cadeias de abastecimento, e o que faz com que a incerteza seja maior. Mas também deve fazer, e faz-nos a nós, com que a urgência seja muito maior e que percebamos que temos que agir rápido. Em relação aos solos, como dizes, felizmente tenho a sorte suprema dos meus colegas se interessarem por isso e fazerem, como sempre na vida, quando há mais gente, quando há um grupo maior, quando mais gente se interessa e com outras competências, a coisa cresce mais rapidamente. E para nós, com um colega meu, o João, falaria muito melhor sobre isto, com mais propriedade, porque é quem tem acompanhado, quem tem feito formações sobre o assunto, mas para nós é óbvio, como digo, infelizmente há quem acho que não, temos dois problemas gravíssimos, a água e o solo, que sem um e sem o outro, ou sem qualquer, basta um dos dois, não temos pura e simplesmente vida. E quando nós dizemos que fazemos agricultura regenerativa, não é porque fazemos umas coisinhas, nós estamos a medir, queremos medir cada vez mais, queremos também, nesta nossa vertente, aprofundar muito a relação com instituições do conhecimento. Temos feito, temos feito já algumas, mas queremos fazer muito mais, queremos que estejam aqui permanentemente connosco, a medir, a ajudar-nos e a mostrar que realmente está a acontecer. E tem acontecido desde que nós começámos este nosso projeto, há 4 anos. A quantidade de matéria orgânica no solo aumenta, a capacidade de retenção de água aumenta. Nós temos medido, mas queremos que isso seja mais do que isso. Como digo, queremos ter aqui mais instituições de conhecimento a mostrar que é assim, e queremos medir as rentabilidades, que vamos ter mais rentabilidades, que vai ser melhor produzir assim. Como te digo, nós queremos que, ao plantarmos as nossas matérias-primas, ou o que vamos começar a fazer agora, os alimentos para abastecer o nosso refeitório e, eventualmente, para que os nossos colegas também possam levar, ou seja, a produção de alimentos, que no fim ficamos com mais solo e mais água depois de produzir os alimentos. E isto consegue-se com a agricultura regenerativa, com os princípios da agricultura regenerativa, de não mobilizar o solo, de manter o solo sempre coberto, com os animais, como digo. Todos os movimentos sustentados pelo conhecimento da agricultura regenerativa, nós acompanhamos, copiamos, temos muito orgulho em copiar os bons exemplos, não temos vergonha de copiar o que são bons exemplos. Nesta vertente até acontece uma coisa extraordinária, que é quem está envolvido nestes movimentos tem tão presente a urgência e a dimensão do problema, que colaboramos imediatamente. Basta dizer: eu estou a fazer isto, e toda a gente tem sempre uma resposta pronta para colaborar no minuto a seguir. Portanto, o nosso conhecimento tem crescido bastante nesse sentido. E, como sempre, também na nossa atividade, onde estiver o conhecimento, se estiver nos Estados Unidos, se estiver na Austrália, se estiver em Espanha, se estiver na Holanda, na Alemanha, na China, é lá que nós vamos. Falaste também na compostagem. Também esse meu colega, o João, fez uma formação sobre compostagem. Uma outra colega minha vai fazer sobre produção animal também
inserida nestes processos regenerativos. Não, nós queremos os animais para serem uma ferramenta de regeneração do solo, e com o Savory Institute. E, portanto, é nesse caminho que andamos, já com resultados absolutamente espetaculares ao fim de 4 anos. Uh, por um lado é visível, é uma explosão tudo o que aconteceu aqui só pela nossa atividade, pelo trabalho dos meus 4 colegas que começaram, e já são 6. Mas também as rentabilidades, e hoje os nossos pimentos picantes, como eu disse, já os produzimos aqui, e é sempre o nosso objetivo, e por isso toda esta ligação com a nossa atividade económica, que é nós mostrarmos que conseguimos produzir, deixando mais do que estava antes e sendo competitivos no mercado. É o que nós é o que nós queremos fazer e estamos a fazer, e estamos a mostrar que é assim, e queremos alargar a mais produtos e mais atividades. Prato, Carlos, como é que tu vês no sítio onde tu estás, é um sítio privilegiado para ver isso? Quais são os desafios que tu pensas que nós, enquanto comunidade, no sentido maior, enfrentamos do ponto de vista da alimentação e do que está para vir? Marco, é como te digo, hoje está muito visível, não é? Infelizmente, ou felizmente, se nós tomarmos consciência e se arrepiarmos caminho, está muito visível, para além dos, das alterações extremas que vão acontecendo, seja um calor extremo ou a seguir uma trovoada extrema, e já não é em sítios recônditos que nós dizemos, foi naquele país porque não tinha infraestruturas. O ano passado morreram pessoas em inundações na Alemanha. Não é propriamente um país de terceiro mundo. Este ano, há uma semana ou duas, morreram pessoas em Itália. Portanto, está a acontecer a desertificação cada vez maior. É algo que está a acontecer, e o que leva realmente à dificuldade da nossa de garantir a alimentação para toda a gente. E, portanto, o sistema tem que mudar obrigatoriamente. Ele está falido, é óbvio que está falido por várias razões, por essas, cada vez desmatamos mais, devastamos mais natureza para produzir alimentos, sejam vegetais, sejam animais, para nós, e não se pode manter assim. Por outro lado, quando se está a fazer isto, e nós estamos a falar em situações pequenas, nos Estados Unidos, por exemplo, mas no Brasil, na Holanda, noutros sítios, já se faz em situações muito grandes, com empresas muito grandes, com multinacionais, começa a acontecer, porque está provado que acontece precisamente o contrário, que nós podemos produzir alimentos, podemos alimentar-nos todos. Não, não acredito nada nessa tragédia que dizem, porque se não fizermos mais, que não há alimentos para todos, precisamos de alimentar, portanto precisamos de fazer mais. Olha, desde logo precisamos deixar de desperdiçar. Desperdiçamos um terço daquilo que produzimos, se calhar chegava para alimentar os que faltam, não é? E todo o sistema, como está montado, as cadeias de proximidade, o fazer de forma regenerativa, o fazer de forma mais consentânea com aquilo que são os princípios da natureza, para nós, para nós é óbvio, é o que vamos fazer, é o que estamos a fazer, e é o que temos a certeza que vai ser o futuro da nossa empresa, e que procuraremos influenciar o mais possível pelo exemplo, mostrando que é possível
como digo, e desculpa a insistência, mas regenerar, acrescentar, produzindo alimentos para todos nós, produzindo matérias-primas para a nossa empresa funcionar, e tendo mais riqueza no futuro, tendo mais possibilidade de produzir mais a seguir. Portanto, basicamente é realmente o que está à vista e respondendo concretamente, água, solo e desperdício alimentar está completamente ao nosso alcance começarmos a fazer hoje, porque já devíamos ter feito ontem. Como é que tu cuidas de ti, Carlos? É assim um mundo grande, não é? É assim um mundo grande que tu tens sobre as tuas mãos, não é? Tens essa responsabilidade dividida, claro, pelas pessoas que já estão à tua volta e já é uma equipa muito grande e rica. Como é que tu cuidas de ti neste processo? Como é que tu te regeneras a ti? Eu tenho a sorte de fazer aquilo que gosto. Tenho a sorte de ter uma quantidade de gente que acredita e que faz com que o mais pequeno dos meus sonhos se torne grande. Portanto, isso é, é uma, é um bem tão gigante que acho que não está respondido, não é? Neste momento seria se calhar mais politicamente correto. Trabalho muito, e tenho muitas preocupações, tenho aquilo que escolhi ter e que sou feliz a ter. Portanto, queixas zero, recompensas muitas. Hum. O que é que, com o que é que tu sonhas para ti? O que é que tu sonhas para ti e para os teus, para a tua família? Quando tu pensas nos teus sonhos, que sonhos são esses para ti e para os teus? Sim, é isso que eu tenho dito. Eu para mim sempre quis que a minha vida valesse a pena. É o que eu digo sempre. E é isso, tive a sorte de ir fazendo e de ir construindo. E no fundo e ao criar a fundação, é deixar não só uma empresa que neste momento seria relativamente fácil, porque felizmente a nossa empresa é bastante sólida, tem procura, as pessoas querem nos comprar, ligam-nos. Isto parece arrogância, mas não é. Não é nenhuma, porque o nosso maior valor é a humildade e família, não é arrogância nenhuma. É apenas o resultado do fruto daquilo que nós fomos fazendo ao longo da vida. Mas, como dizia, hoje, grandes multinacionais que são nossos concorrentes no mercado, que são empresas 100 vezes, 1000 vezes maiores que nós, procuram-nos, querem comprar os nossos produtos. Temos clientes em muitas partes do mundo, somos muitíssimo queridos pelos consumidores portugueses. Toda a gente fala nas nossas marcas, na Paladin, na Peninsular. Sempre que vou a algum lado, toda a gente mostra simpatia pelos produtos que nós fazemos, pelas marcas que criámos, como digo, desde o princípio da nossa atividade. Começámos com a Peninsular e as pessoas não se esquecem que há uns anos que era assim e o que fazemos hoje, que está mais na restauração, ou a Paladin, com toda a inovação que tem transmitido. E isso realmente é, como digo, uma garantia de que durante alguns anos, se não fizéssemos grandes asneiras, a empresa teria sucesso e teria garantia. Mas é mais do que isso, é o que te disse ao princípio. Mais do que uma empresa sólida e estável, eu quero contribuir com a minha parte para deixar uma sociedade que seja equilibrada. Eu acredito no Estado social, e é o que procuro fazer. Nós não temos
que eu não tenho e a empresa não tem participação política nenhuma, somos completamente agnósticos. Recebemos toda a gente, falamos com toda a gente e colaboramos com todos os que quiserem colaborar para o desenvolvimento da nossa terra e da nossa região. É essa a nossa política, é esse o nosso partido. E é isso que quero deixar, e como digo, também não considero que seja um grande favor ou um grande motivo de ser elogiado por isso, porque acho que é uma responsabilidade que nós temos. Construímos com muitíssimo trabalho, muitíssimo. Mas também tivemos sorte, também tivemos pessoas que nos ajudaram, que acreditaram. Temos, como digo, temos uma sociedade próxima na Gulguém, nas redondezas, uh, que se orgulha da Mendes Gonçalves, das nossas marcas. Temos um país que se orgulha das nossas marcas, daquilo que fazemos, e isso é uma sorte tremenda, não é? E ampliar isso, retribuindo, fazendo com que sejamos mais, fazendo com que as pessoas venham para aqui, com que se juntem aqui à volta, com que haja condições aqui, como te dizia, desculpa repetir, mas é o que acredito, que haja, que venham para aqui fazer negócios, que venham para aqui trabalhar. E para aqui não é para Mendes Gonçalves, para a nossa região, que tragam atividades culturais, que haja diversidade e que haja crescimento a todos os níveis com condições de vida. Claro que haja ensino, claro que haja saúde, que é o imprescindível para todos nós e é o que nós procuramos para nos fixar em algum local, e que haja condições económicas para que possamos também ter uma vida melhor, que é o que toda a gente ambiciona e é natural no ser humano. E, portanto, é isso que eu gostaria que acontecesse, e o sonho, e o que move esta empresa, é fazer a nossa parte e ser um polo, eh, fazendo a nossa parte, aglutinador desse bem-estar, de uma sociedade que eu acredito que tive a sorte de viver em grande parte quando era miúdo, e são os modelos empresariais, se quiseres, que eu reconheço, que sigo, são aqueles que realmente criam riqueza à sua volta a todos os níveis e que não criam dependências, mas sim independências. E a maior de todas é a educação. Com educação, com formação, não há nada que não seja possível. Carlos, eu quero-te dizer que aqui nós estamos a chegar aqui ao final, e quero-te dizer que tenho conhecido muitos projetos pelo país, tenho viajado e ouvido muitos projetos, e, e são poucos. A maior parte das vezes, quando a gente fala neste hedge cultural, neste shift para uma cultura regenerativa, nós encontramos centros de retiros, projetos de reflorestação, projetos de agricultura, como a Herdade do Freixo, encontramos esse tipo, mas é raro nós encontrarmos uma empresa que está no centro desse processo. E não são muitas em Portugal isso. E só por isso vale a pena celebrar a Mendes Gonçalves e aquilo que tu tens estado a fazer, porque o shift de transformação para uma cultura regenerativa na tua região está a ser feita a partir da Mendes Gonçalves. E eu quero celebrar isso, eu quero tornar isso visível, para além de todas as coisas que tu foste falando aqui, porque para mim é um dos elementos-chave. É que outras empresas, que outras pessoas que estão a criar também valor no país possam observar o caso da Mendes Gonçalves, vir bater à tua porta e perguntar: Carlos, como é que tu estás a fazer isto? Como é que tu estás a cuidar da água? Como é que tu estás a cuidar das populações? Como é que tu estás a tratar da floresta? O que é que tu estás a fazer? Como é que tu contribuis? Como é que tu fazes? E as dificuldades aqui, as dificuldades ali, e tu poderes mostrar: olha, eu fui conhecer o Alfredo, ele mostrou-me aquilo. Olha, eu fui a Idanha conhecer a malta e o que é que eles estavam lá a fazer e aprendi isto. Olha, eu fui aqui. E poder mostrar essa riqueza que é aquilo que tu tens feito. Isto não nasce, como tu dizias, não nasce do nada. Isto deu muito trabalho, foi muita pergunta, muita pesquisa e muita experimentação. Não é? E eu quero celebrar isso, quero pôr isso claramente em cima da mesa, celebrar e dizer que para mim tenho muito, sempre fui bem recebido na tua casa, sempre fui bem recebido por ti,
Obrigado. E sai inspirado, verdadeiramente sai inspirado, porque vejo alguém que não está contente com aquilo que tem. E o que vocês têm é extraordinário, já é espetacular. Mas não estás contente porque sabes que há dificuldades, sabes que há problemas e que é possível ir mais longe. Então quero celebrar-te neste contexto e deixar-te a última pergunta nesta celebração é: qual é a tua essência? Como é que tu descreves a ti enquanto ser humano? Qual é a essência do Carlos, desta pessoa que está aqui que se chama Carlos? Sabes, eu costumo dizer que sou só um rapaz simples do campo que queria trabalhar. Com 15 anos, quando criei a empresa com o meu pai, quando lhe disse que, para grande desgosto dele, e que me faz falta, que eu não procuro, não. As pessoas gostam sempre desta imagem de alguém que vingou na vida e não tinha estudos. Eu nunca deixo que o façam, não, porque não me orgulho nada de não ter. Teve que ser assim por circunstâncias da vida, porque eu quis, antes de mais nada, porque eu quis que fosse assim, mas porque o meu pai tinha 60 anos, tinha um câncer, e, portanto, a coisa teve que ser, o crescimento teve que ser um bocadinho à pressa. Mas não quero esconder atrás disso, eu também queria trabalhar, eu não queria fazer, mas obviamente que me faz falta os estudos, que me faz falta o conhecimento, obviamente que o procuro todos os dias. Hoje os meus colegas trazem de várias vertentes, mas esse é o princípio de tudo e é o que deve acontecer sempre, a todos os níveis, desde o conhecimento mais simples ao curso mais elaborado, nós devemos procurar o conhecimento. Mas respondendo aí, o que eu sou é isso, um rapaz simples do campo que quer ser feliz e quer que sejam felizes à minha volta e quer viver numa terra, numa região, numa sociedade melhor e fazer a sua parte para isso. Grato, Carlos, grato por teres vindo comigo nesta conversa, por teres mostrado aquilo, teres contado essa história daquilo que tu tens estado a viver nestes 4 anos, que é uma consequência dos outros 41, não é? E da forma como tu tens estado a ver o mundo a partir desse lugar privilegiado. Porque a alimentação toca-nos a todos, não há maneira de fugir a isso. Sim, sim. Grato por isso. Sim, obrigado, Marco. Obrigado.